Olá, você está no Teoricamente, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise do Instituto Hécatos. Eu sou Alex Claps e sou membro efetivo do Instituto Hécatos. Nós vamos discutir hoje o tema do inefável, através de um texto do mestre Eckhart, que está neste livro da editora Vozes, e é o sermão 53. Ele vai servir de base para a gente discutir um pouco essa palavrinha chamada inefável. E eu tenho aqui comigo Marcelo Moya e Pedro Castro, ambos são psicanalistas e membros efetivos do Instituto Hécatos e facilitadores do programa de formação em psicanálise da EPP. Sejam bem-vindos. O que é inefável? Uma linda canção que dizia eu não sei dizer. Inefável. Aquilo que você não pode nomear, aquilo que você não consegue descrever. Quase indizível. Antes, porém, cumprimentando os colegas à mesa. Olá, Alexandre. Olá, Pedro. Prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente poder conversar sobre aquilo que não pode ser dito. Eu acredito que até existam palavras, mas a partir do momento que é dito, já não pode mais dizer que é inefável. A partir do momento que você observa, toca, aonde você consegue chegar, ali já não mora mais o inefável. O inefável, ele está num lugar onde foge ao alcance das mãos, foge ao alcance do sentido. Então pode até existir a palavra, mas quando a palavra chega, o inefável sai. Porque algo assim, né, Pedro, quando é contornado, como ganha um contorno, quando ganha uma cor, quando ganha uma palavra, uma ideia, uma imagem, um enunciado, um nome, não é mais inefável. Deixou de ser inefável. Aliás, o Mestre Eckhart explorou isso no sermão dele, dentro da visão teológica. Dentro da tradição, que dizia que o divino não podia ser nominado. Ele disse, a partir do momento que você nomina, já não é mais o divino, mas é um divino tateável, plausível, e não é mais inefável. Só tem um cruzamento direto com a postura que a gente entende como inconsciente, né? Porque se a gente entende inconsciente como lugar daquilo que está reprimido, como uma ideia que está reprimida, não é? Ela não é inefável. Ela já foi uma ideia uma vez e está reprimida. Então, se a gente entender o inconsciente como o saco daquilo que a gente reprime, não é? Nós não temos um inefável. Um reservatório, né? Aliás, Não é? esse foi a teoria lá primária, primitiva de Freud ainda, né? Quando ele dizia que o inconsciente seria a sede do reprimido. Exatamente. Um lugar onde... Aliás, essa é uma visão ainda que persiste. É uma leitura que ainda persiste ainda até hoje. Uma visão bastante equivocada a respeito do que é inconsciente. Inclusive, é uma crítica que o próprio Matt Blanco faz nesse sentido, do quanto a psicanálise se afastou do inconsciente. Exatamente pelo fato de a gente querer atribuir aquilo que não pode ser atribuído. Ah, é isso, é aquilo. Isso tem nome, isso tem cor, isso tem cheiro, isso tem sabor. Então não é mais inefável, não é mais desconhecido. Então tem essa palavra inefável, ela nos ajuda a mostrar qual é o marco de trabalho do psicanalista, né? Por exemplo, em Freud, a gente não pode dizer que é o inefável, né? Não, Na primeira tópica, não dá.
Já na segunda tópica, quando ele coloca o id como a sede das pulsões, aí a gente começa a tocar no, né? O inefável começa a entrar na psicanálise, né? Porque o reprimido já não é todo o inconsciente, ele é uma parte do inconsciente. Você teria Exato. uma parte do inconsciente reprimido, uma grande parte do superego reprimida, uma grande parte do ego inconsciente, perdão, uma grande parte do superego inconsciente, do ego inconsciente e todo o id inconsciente. Então aí a gente começa a introduzir a noção do inefável na psicanálise, né? Não com esse nome e não com esse peso, né? Ali já em 1923 o Freud faz essa modificação, ainda que ele trabalhe basicamente com a questão do reprimido, até que a técnica dele não se alterou a despeito da publicação do eu e do isso, ou do ego e do id, não é? Então a gente tem aí uma abertura, pelo menos, ali em Freud para o inefável. Quando a gente vai para Melanie Klein, e aí fica mais pungente a noção do inefável, a Susan Sachs vai dizer que a fantasia ela sempre vai se manifestar, as pulsões sempre vão se manifestar por fantasia. Portanto, as pulsões são inefáveis. Não é? Ela se tornaria uma fantasia, mas ao se tornar uma fantasia, já não é mais a pulsão. É um representante da pulsão. É elaboração imaginativa da função corporal. Agora, Bion vai tratar a questão do inefável como uma parte maior do trabalho do psicanalista, porque é sobre o inefável que se trata uma sessão. Não é? O que eu quero talvez colocar com isso de uma forma técnica, né? É que em um eu procuro o reprimido, o outro eu busco as fantasias, no outro eu já sei que eu não vou encontrar nada, porque é inefável, né? Qualquer coisa que eu encontre já não é mais Não é mais útil para a tarefa, seria, né? Não tem exatamente. essa função, já não me é útil. Quando o verbo se torna carne, quando o inefável se materializa, encarna, já não é mais o nosso objeto de exploração. É que você tem um lugar aí nas outras duas formas de pensar, que nós citamos, o Freud e a Klein, que de uma forma ou de outra o analista se coloca em um lugar onde ele, em algum momento, ele sabe o que ele quer encontrar. Ainda que não esteja revelado, ele sabe o que ele quer encontrar, né? Vou dar um exemplo. Em Freud, você quer encontrar o Édipo. Na Klein, você quer encontrar a fantasia. Você tem um lugar para onde ir. Quando a gente chega nesse lugar do Bion, né, onde o Bion nos propõe uma ideia de um inconsciente inefável, você não tem para onde ir. Como você não tem para onde ir, você também não tem, colocando assim, você também não tem para onde levar o seu paciente. Que é uma grande implicância do modelo de saber aonde você quer chegar, né? É saber aonde também você acredita onde deva levar o seu paciente. Se a gente fosse pensar em Freud, você sabe que você deve levar o seu paciente à fase genital. Se você pensar em Klein, você sabe que você deve levar o seu paciente à fase depressiva, à posição depressiva. Exato. Se você chegar em Bion, você não leva o seu paciente, porque você não tem o que encontrar e também você não tem um padrão assim, tem que chegar aqui. Então, o trabalho do analista
ao tentar se aproximar do indizível, tem como uma implicância de não vou chegar nesse lugar e também não sei aonde vou parar. Mas Você não tem meta. tocou, Pedro, num ponto muito interessante, inclusive em termos de nomenclatura da tarefa, do que difere explorar de investigar. Em muitos casos, muitas vezes você ouve, a psicanálise é um trabalho de investigação. Qual é o trabalho do investigador? Encontrar alguma coisa. Procurar algo. O inspetor Poirot está procurando a joia roubada e as impressões digitais de quem cometeu o crime. Ele está investigando algo que existe, que ocorreu. É diferente de explorar. Eu acho que é uma construção muito interessante a gente pensar, inclusive, em termos de expressão de nomenclatura, de expressão semântica, do que difere explorar de investigar. Para o Freud era uma investigação. Vamos investigar esse Édipo. Vamos investigar essa fantasia. Mas nota que a dinâmica, simplesmente por uma alteração de palavra, de investigar para explorar. Uma questão interessante quando a gente pensa na história da psicanálise, porque em análise terminável e interminável, Freud diz o seguinte: olha, chega uma hora que a análise ela toca num ponto que ela não avança, que é a rocha da castração. Né? A gente pode pensar que essa rocha da castração também é o inefável. Né? Tem um ponto que, olha, não há nada para ser dito. Não tem o que ser dito aqui. E talvez ele tenha interpretado isso como uma rocha da castração. A Melanie Klein, num texto tardio, acho que de 57, ela vai dizer o seguinte: olha, uma análise não tem fim porque o superego arcaico ele segue para as profundezas do inconsciente. E ao seguir para as profundezas do inconsciente, esse superego arcaico lá se mantém, o que torna a análise interminável. Não é? Tem esse contraponto, não é? Ou seja, o inefável vai aparecendo para esses autores que vão dando um contorno teórico dentro dos seus marcos de trabalho. Não é? Rocha da castração, o superego arcaico que se afunda no inconsciente, etc, etc. O que traz aí uma ideia muito interessante da dimensão de finitude do processo. Uhum. Torna-se finito a experiência. O que, de alguma maneira, vai trazer desdobramentos para a clínica. A análise tem quando termina? Uhum. Qual é a linha de chegada do análise? Qual é a reta final? Bom, Freud já vai dizer que uma análise termina quando o paciente para de vir para a sessão. Mas percebe a dimensão de finitude do processo? Rocha da castração é como se eu dissesse, gente, parada final. Uhum. Chegamos aqui na profundeza do superego, isso aqui não tem como implodir. Mas olha a beleza do pensamento de Bion, de trazer o conceito de inefável do mestre Eckhart e aproximar isso da psicanálise, porque parece que torna a experiência com o inconsciente mais inconsciente, o inconsciente no sentido pleno do seu significado, infinito. Sim. A dimensão de infinitude da experiência analítica. Você vai continuar em análise e ele é infinito e inefável. Enquanto o paranalítico estiver se encontrando para a tarefa, haverá análise. É muito comum, né? E acho que eu queria abrir um ponto bem interessante, Pedro,
Porque é comum na clínica, o paciente acha que ele esgotou tudo que ele tinha para dizer para o analista dele. Você já deve ter passado experiência assim, o Alexandre também. Eu não tenho mais nada para dizer. Eu já disse tudo. Eu acho que já deu para mim. É interessante como é difícil para a própria experiência do par, do analista, mas também do analisando, entender, conceber, assimilar, comportar essa ideia de que não acaba. Aliás, acabou de começar. Quando não tem Acabou nada de- para dizer, acabou de Eu começar. costumo dizer isso, olha, então agora a análise começa para valer. Você esgotou, disse tudo. Então agora vamos começar a nossa exploração, né? Agora você pode dizer o que vem à sua mente livremente. Que você até então dizia algo enlatado, formatado, plastificado, né? Emoldurado. E acabou. Mas é comum em um lugar, nesse lugar de análise, mais daquele que chega, né, do analisando, espera-se talvez que menos do analista, que a palavra seja a forma de comunicação. E eu não discordo dessa ideia, que a palavra é uma das formas de comunicação. Mas quando chega nesse lugar de não tenho o que dizer, tem um lugar que continua dizendo que é a esfera do sentir. O que você sente quando não tem nada a dizer? Como é estar num lugar onde você se encontra com outro e não tem nada a dizer? Que lugar é esse? Para o analista, mais um inefável. Que lugar é esse? Eu não sei que lugar é Mas esse Pedro, para mas ti. a palavra, ela ecoa. E ela percorre um caminho infinito que os nossos sentidos não acompanham. Um eco, ele pode seguir se ele não tiver obstáculo. Essa palavra, ela tem, trazendo a palavra para essa dimensão do inefável, ela tem um eco. É que a palavra nunca vai dar conta do inefável, né? A partir do momento que ela dá conta, Nunca. ela já não serve mais. É que eu estou colocando que tem uma dimensão que muitas vezes ela fica. Ela está produzindo um significado para o sujeito, que é a experiência emocional, e a gente, no papel do analista, esquece que existe muitas vezes esse lugar. O que é isso que você sente? Como é estar nesse lugar de não ter palavras? Pedro, ele toca num ponto que você que está nos ouvindo, nos assistindo, por favor, volte ao episódio anterior sobre a questão da pobreza, não é? Porque somente com essa condição de mente a gente atinge ou tangencia, não atinge, a palavra melhor é tangencia o inefável. Porque quando você deseja, tem, não é? Você não consegue tangenciar o inefável, não é? Porque é nessa hora que eu não tenho nada para dizer que eu atingi a pobreza necessária para tangenciar essa experiência ao qual o Pedro se refere, não é? De não tocar, mas eu acho que a palavra seria ir tocando o inefável e experimentando tocar o inefável, transformar em algo que já não é mais inefável. Quando você junta inefável e infinito, é que você tem a grande beleza da análise, não é? Porque você junta, quando a gente diz nada tenho, nada quero, nada possuo, nada, não é? Sem desejo, sem memória, sem desejo de compreensão e com evidência mínima de sentidos, esse estado de mente, você consegue abrir um espaço
para que o inefável vá se transformando. Por isso, Alexandre, que a psicanálise se conjuga no gerúndio. Uhum. Aliás, o título do livro do Mate Blanco, Pensando, Sentindo. Mas quais as condições para esse gerúndio? Aliás, inclusive, ser é um obstáculo para ir sendo. Enquanto você não consegue ir sendo. O pensado é um obstáculo para seguir pensando. Sim. O sentido é um obstáculo para seguir sentindo. E agora, José? Né? E agora, José? Você não tem mais nada para falar? Ou você acha que não tem mais nada para falar? Bom, agora começou a brincadeira. Agora a gente pode brincar. Eis uma análise. Eis uma análise. Agora começamos a nossa análise. A hora que você está pensando que você está acabando, a gente está começando. Né? É por isso que eu comentei no episódio anterior que aquilo que a psiquiatria chama de psicose é um paciente que tem mais liberdade de sonhar, mas ele tem uma dificuldade enorme de acordar. Né? E muitas vezes este paciente que chega e diz eu não tenho nada para dizer, ele está em boas condições de começar a sonhar. O que acontece com o neurótico é exatamente o contrário. Exato. Tem uma dificuldade enorme para sonhar. Né? Ele não consegue sair da vida de vigília dele. Eu tô pensando em quem está nos assistindo e eu nos ouvindo, e talvez esse lugar tá muito... Pode ficar muito abstrato, né? Eu tava pensando assim, que será que essas pessoas estão pensando, né? Porque parece que a gente está falando de um lugar que é muito claro pra gente, e para quem nunca ouviu ou pensou nessa forma de pensar, talvez fica inefável. Eu falei assim, não, eu não consigo pensar nada sobre isso. Só para deixar um modelo, né? O paciente fala de pai, em Freud talvez pensa em castração, em Édipo, em Melanie Klein, o analista, quando ouve o paciente falar de pai, pensa em teoria dos pais combinados, objeto parcial como pênis. E um analista que trabalha com a ideia de inefável, o paciente fala pai, o analista pensa, o que é isso? Não sei o que é isso. Não sei o que é pai. Para esse sujeito que está na minha frente, eu não tenho a mínima ideia do que ele conjuga pai, quais são, que relação é essa. Eu não sei. E se coloca nesse lugar de vou explorar o que é isso, porque eu não faço a mínima ideia do que é para ele pai. E trazendo bem no cotidiano, Pedro, sabe aquele momento que você tá entre a sala e a cozinha e pensa assim, bom, o que eu vou fazer agora? Não tenho nada para fazer. E aquilo começa a dar uma angústia. E aquilo começa a dar um desespero. E aquilo, porque você não sustenta, é difícil sustentar o inefável. O sem desejo, o sem memória, bom, mas eu não quero fazer nada. Mas eu não quero falar com ninguém. Mas, não é? Então, este momento, não é? Ele parece abstrato, né? Essa questão do inefável parece abstrata, mas ela é extremamente cotidiano, porque o inefável também precisa ser tolerado. Porque senão a gente fica fugindo dele, fugindo dele, fugindo dele, fugindo dele, e muitas vezes a gente cria problemas, não é? Cria confusões, cria sofrimento para justamente fugir do inefável. Um dia, Freud chamou isso de resistência. Uhum. Né? Chamou isso de resistência. Esse medo de se jogar, se atirar ao desconhecido. E aí, o que Pedro disse há pouco, a gente explorou no vídeo anterior, do nada quero, nada sei, nada tenho. Dessa condição. Agora, talvez, Pedro disse, quem está assistindo a gente, quem está nos ouvindo, pode estar pensando, mas
Eita, agora na clínica. E como é que isso altera o preço da batatinha da feira no final do dia? Né? Porque é uma condição importante, essencial, fundamental para a própria experiência do paciente. E como a Alexandre disse, ela é angustiante, ela atribula. É horrível entrar num lugar, estar num ambiente onde você não conhece, entrar num lugar escuro. Você consegue sustentar o seu silêncio interno sem desespero, sem colocar nada no lugar, só esperando aparecer algo? Né? É disso que a gente está falando. Eu gostei da intervenção do Pedro. Olha, para você que está nos ouvindo é muito abstrato, a gente está falando disso, dessa possibilidade de um silêncio interno sem desespero, né? Sem você precisar colocar nada no lugar, não é? E aí tem um lugar que talvez é um movimento da sessão. Eu estou no silêncio, suporto o silêncio, precipitou um nome, verbaliza e volta para o silêncio. Precipitou um nome, saiu do inefável. Verbaliza, para você conseguir voltar para o lugar do inefável, porque esse é o lugar do inconsciente, daquilo que nós chamamos de inconsciente, esse é o lugar do trabalho. Para que o trabalho continue. É isso que a gente aprendeu na regra da transformação. Se você tem alguma informação sobre o paciente, diga, porque você precisa voltar para esse espaço vazio. Publique. Você precisa voltar para o espaço vazio. Uma arrogância do analista. Senão você não tem espaço livre para uma nova ideia. Não é? Muito mais do que o inefável, é as condições para que o inefável se manifeste, deixe de ser inefável e possa continuar fluindo. E você possa ir sendo. Né? É um pouco disso que a gente está falando, né? Indo para as batatas e para o dia a dia, né? O quanto que a gente foge desse momento. O quanto que a gente enfia coisas nesse momento. Aquilo que a gente trabalhou no outro encontro, a imanência se faz necessária também. Publica, diga, mas volte para o transcendente. Sim. Né? É um jogo, é uma conexão do imanente para o transcendente, do dizível para o indizível, do dito pelo inenarrável, do indizível. Então essa visão, ela tem ramificações no dia a dia, ela tem ramificações na técnica, ela tem ramificações em que eu enxergo que é uma análise, não é? E o que eu enxergo que é a vida, não é? A vida e o que enxergo que sou eu mesmo, né? E isso é uma tarefa técnica, que embora pareça ser algo tão abstrato, mas é uma tarefa técnica. Silêncio. É o silêncio. Que é tão difícil de conseguir. E é nesse silêncio que eu deixo agora o nosso ouvinte telespectador para pensar um pouco e, quiçá, não pensar um pouco, não pensar sobre isso e conseguir o seu silêncio. Moia, muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Pedro. Pedro, muito obrigado. E eu que agradeço. E a gente se vê num próximo episódio. Até lá.